Graças, paz, tudo bem? Mais um dia aqui com o nosso devocional, uma palavra que fortaleceu meu coração nesse dia. E eu quero transferir ela para o seu coração, porque assim como ela veio, como um bálsamo, como um refrigério para mim, eu tenho certeza que para muitas pessoas ele vai trazer também. O tema que Deus me deu nessa palavra é: quando você entende, você não sofre. Muitas vezes a gente sofre mais por antecipação do que pelo problema em si. Eu não sei se você é assim, mas o que significa preocupação? A palavra já diz, né? Se preocupar. Então, muitas vezes a gente se preocupa, fica ansiosa, fica sofrendo. Mas imagina só se tudo que a gente imaginasse, se tudo que a gente imagina de ruim que vai acontecer realmente acontecesse, como seria um caos? Muitas vezes a gente imagina tanta coisa e aí não é nada daquilo. A gente sofreu por antecipação, por um problema que na verdade só estava na nossa mente. E isso acontece porque a gente não tem capacidade de prever o futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer nem daqui a uma hora. Mas uma coisa, você e eu, nós precisamos saber que Deus sabe de tudo. Ele conhece tudo. E o único lugar que a gente precisa estar é na presença dele. É nesse lugar que a gente encontra o descanso. Então hoje, essa palavra que eu quero dizer é que você precisa confiar. Você e eu, nós precisamos confiar, porque quando a gente não confia, a nossa mente se torna carcereira da nossa alma. Por isso que nós temos visto pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas que sofrem muito mais do que o necessário, porque a mente delas está cativa, por causa daquilo que ela não entende. Nós precisamos entender algo. Quando a gente sabe o propósito, a gente não sofre no processo. Essa palavra, o Senhor ministrou muito meu coração, porque muitas vezes na minha mente, eu fico muito cativa. Começa a vir 1000 pensamentos. Não, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, porque aquilo. E aquilo que está na nossa mente vai nos escravizando, vai nos aprisionando. E muitas vezes, porque a gente não entende o processo que a gente está passando hoje, a gente resiste, a gente luta e a gente não se submete àquilo que Deus quer fazer. E é onde a gente se torna mais impensível do que facilitadora. E Deus, Ele ministrou muito meu coração. Imagina você que você vai no médico e o médico ele simplesmente fala assim: olha, você vai precisar de uma cirurgia. E ele não te fala mais nada, ele só fala isso. Eu imagino que a sua mente ela vai ficar a 1000. Vai ficar assim, pensando: como assim uma cirurgia? Como assim? Vai acontecer isso? Eu vou passar pelo anestesista? Eu vou passar pelo processo? Eu vou sofrer? E se der errado? E se não, alguma coisa acontecer? Então você vai começar a sofrer antes de acontecer. Só que quando o médico ele senta com você e explica: olha, você vai ter que passar por uma cirurgia, ela é muito simples, vou fazer um corte pequeno, vai ser uma anestesia geral com um profissional muito equipado, muitos anos de experiência, você não precisa se preocupar, em 6 horas você já vai poder ficar bem. Então, quando você conhece o processo, quando você sente paz, porque você já sabe, você já descansa. Você não fica mais com a sua mente a 1000, imaginando 1000 coisas. Engraçado que a nossa mente, ela nunca imagina coisa boa. A gente só imagina o pior. Ninguém nunca imagina algo bom. É difícil a gente imaginar que algo bom vai acontecer. A maioria das vezes que nós nos preocupamos é porque vai acontecer algo ruim, porque a nossa mente idealizou que só o pior. E Deus, ele ministrou meu coração sobre isso. Ontem eu estava pensando, eu falei: Senhor, a minha mensagem, ela só fala de processo.
Por que será? Será que eu fico alimentando a alma das pessoas? E ele falou assim, não. Você explica o processo e isso tira a dor. Quando você entende o processo, você não sofre, porque você sabe, eu sabia que eu ia ter que passar por uma cirurgia, que ia ser uma incisão, que ia ser tantos pontos, eu sabia que ia ter que passar pela anestesia geral, eu sabia que depois poderia dar alguma reação, você já não sofre, por quê? Porque você já entendeu. Você já não está idealizando o pior, porque já está dentro de você algo que já está idealizado. E nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo sobre o processo. Ele tem falado assim, olha, que nem o de ontem, vocês vão passar pelo fogo, mas olha, eu vou estar lá, vocês não vão se queimar. Vocês vão passar pelas águas, mas olha, não se preocupe, vocês não vão se afogar. Você entende? Deus, ele está falando nesses dias assim, olha, quando você entende, quando você para, a sua alma se acalma. Até um salmista fala assim, por que você está abatida? Se aquieta a alma. Às vezes, a alma está gritando tanto, está num desespero tanto que a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. E quando a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente atrapalha. Porque a gente luta, a gente resiste, a gente não se permite ser moldada, a gente não se submete. Imagina só a enfermeira querendo pegar a veia do paciente e o paciente não para de se debater? Como é difícil. Aquilo que era para ser mais rápido se torna difícil, se torna sofredor, doloroso. Então, quando você entende, você fala, não, eu sei que está difícil, mas Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle de Deus. Lá em Romanos 8:28 fala assim, porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, isso tem que estar dentro de nós. Tem que estar dentro do nosso coração. Nós precisamos entender isso, que nós vamos passar por processos, ninguém vai fugir dele. Jesus passou pelos processos. Se você lê os evangelhos de Jesus, ele passou por processos. Ele precisou ir para o deserto assim que ele foi lá com 30 anos, se batizou com João Batista, logo em seguida o Espírito levou ele para o deserto. Ele passou por processos o tempo inteiro para que ele estivesse pronto para cumprir o propósito. Você entende? O processo é necessário para cumprir o propósito. Mas quando você entende, você não sofre no processo. Quando você entende o seu propósito, você não sofre. Quando você entende que Deus está trabalhando, que apesar das coisas estarem assim, totalmente difíceis, até ruins, mas Deus está num propósito e aquilo tem um fundamento. Deus está no propósito e aquilo tem um porquê. E é esse porquê que vai trazer paz para o seu coração. É esse porquê que vai sustentar você no meio da tempestade. É o propósito, o porquê que Deus está fazendo. Se Ele está permitindo algumas coisas acontecer, se algumas coisas nos seus olhos saiu do controle, nos olhos de Deus, nas mãos de Deus, não saiu. E você precisa entender, porque quando você entende, você encontra descanso. Quando você entende, você encontra um lugar de paz. E o salmo que eu quero abrir hoje é o Salmo 30, que diz assim, no versículo 5, na parte B, que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro, o processo, ele vai durar uma noite. Noite e dia, fala de período. Ele tem um tempo, não é para sempre a sua dor. Talvez você está passando por muita luta, talvez você está passando por um processo difícil. Só está demorando, porque você só vai passar quando você entender. A prova, você só sai quando é aprovada. Na prova, a gente só sai quando é aprovada. Então, se talvez para vocês a sua noite tem durado muito, é porque Deus está sinalizando que você não está entendendo. Porque o choro dura uma noite, entenda, o processo dura uma noite, mas a alegria, o propósito, ele vem pela manhã. O choro, o propósito e o processo e a alegria. São essas palavras que você precisa entender nessa manhã. Deus está falando comigo e com você. Tudo que Ele faz tem fundamento.
nenhuma dor, nenhuma circunstância, até os nossos erros, até as nossas quedas têm propósito. Deus, ele não perde nada, tudo nos ensina, ele tudo nos faz entender que coopera para o fundamento, para aquilo que ele nos chamou. Se você está passando por uma situação hoje, em vez de ficar lutando, questionando, ficar lá desesperada, pare e olha, por que eu estou passando por isso? O que Deus quer me ensinar hoje, através dessa situação que eu estou vivendo? O que Ele quer arrancar de mim, através dessa incisão? Por que dessa cirurgia espiritual que eu estou passando? Por que eu estou passando por isso? É porque Ele quer arrancar algo, Ele quer curar, Ele quer trazer uma restauração, Ele quer te preparar para o seu propósito, para aquilo que Ele tem. Deus, Ele nunca aponta para algo temporal, mas Ele aponta para a eternidade. E se Ele tem tratado áreas na nossa vida, é porque essas áreas, elas são importantes. Deus vai tratar o nosso orgulho, Deus vai tratar a nossa fé, a nossa confiança, Deus vai tratar, porque é necessário. Na caminhada que nós estamos, Ele vai limpando. É isso que Ele fala lá em João 15. Aquele que dá fruto eu vou podar, para que lhe dê mais fruto ainda. Por isso que eu e você precisamos entender aquilo que Deus está fazendo, porque quando eu não entendo, eu atrapalho, eu luto, eu resisto. Mas quando eu entendo, eu paro de sofrer. Amém? Deus ministrou muito ao meu coração que quando você entende o propósito, você não sofre no processo. É isso que nós temos que entender hoje. Nessa palavra rápida, mas que ela é um corte certeiro no seu coração. Que assim como para mim, ela trouxe paz, porque nós temos crises. Pode ter certeza que essa palavra ela veio para mim. E ela trouxe paz para o meu coração, na certeza de que ainda que as coisas estejam acontecendo ao meu redor, não estão no meu controle. O que eu entendo é que está no controle de Deus. Nada saiu do controle dele. E isso é o que me dá paz, porque Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei. Eu não conheço o dia de amanhã. Ele já tem nas mãos o começo e o fim, porque Ele é o alfa e o ômega. Então, se Ele está no controle, tá tudo certo. Nada vai dar errado. O melhor vai acontecer, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por trazer uma palavra que ela encontrou lugar no meu coração e eu creio que encontrou lugar ao coração de cada pessoa que está aqui. Quem sou eu, Pai, para trazer respostas? Mas tudo vem de Ti, Senhor. E que essas respostas que estão vindo nesses devocionais, Pai, tire a dor do desespero, da ansiedade, da depressão, de um desconhecido que não está no nosso controle, mas sim que está no seu controle. E que se está no seu controle, Pai, nós podemos descansar, nós podemos ter paz, nós podemos confiar, porque o Senhor não é um Deus alheio a nossas fraquezas, o Senhor não é um Deus que está alheio à nossa dor, pelo contrário, se compadece porque conhece exatamente o que a gente sofre. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que a nossa alma ansiosa, desesperada, ela se acalme. E que a nossa mente, que tem feito 1000 coisas aqui, imaginando 1000 coisas, que ela se cale diante da tua soberania, Pai. E que os nossos pensamentos, eles sejam levados cativos no teu trono. Que a nossa mente seja estabelecida num lugar seguro, aonde o Senhor governa, aonde é a sua vontade, aonde é o teu querer, Senhor. Porque nós não queremos ser cativos pelas aflições da mente, nem a preocupação, nem o sofrimento por antecipação, não, Senhor. Nós queremos descansar, assim como diz naquele salmo,
131, que como uma criança está satisfeita para com a sua mãe, assim nós queremos estar satisfeitos para contigo, porque tem coisas, Senhor, que a gente não precisa entender, a gente só precisa confiar. O processo, ele tem um período de tempo, é uma noite, mas pela manhã vem a alegria, e é essa alegria do propósito cumprido na nossa vida que nós queremos viver, Pai. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, traz paz. A paz que excede o entendimento, a paz que vai além da nossa mente, a paz que vai além da circunstância, a paz que supera, Senhor, aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo. Essa é a paz e a confiança de que o Senhor não perdeu o controle de nada. É isso que nós queremos entender. A paz que excede todo entendimento. Venha nos guardar. Guardar o nosso coração em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que essa breve reflexão, ela possa ser objetiva para o seu coração. Amém? Descansa. Deus está no controle de todas as coisas. Um beijo no seu coração.